Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E este é um vídeo especial onde eu vou trazer muitas informações para vocês aí sobre o nosso Mengão, em especial fazer um raio-x aí desse duelo rubro-negro entre Flamengo e Atlético do Paraná. Vou traduzir em números para vocês aí a história desse duelo, trazer alguns dados bem interessantes para você ficar por dentro de tudo que marcou essa história aí envolvendo Flamengo e Atlético do Paraná. Então, se você é rubro-negro, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, porque o seu like nos ajuda bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou desse prognóstico que nós vamos trazer aqui. E também comenta aí qual é o seu placar para o jogo de daqui a pouco entre Flamengo e Atlético do Paraná, lá na Arena da Baixada. Bom, pessoal, vamos então conhecer a história por dentro, conhecer a história desse duelo, que é um duelo marcado aí por equilíbrio, né? Se nós fôssemos escolher uma palavra para definir esse duelo, essa seria a palavra equilíbrio. Um jogo que desde os seus primórdios já dava sinais de que seria um clássico equilibrado e não tem sido diferente no decorrer da história. Lembrando um detalhe, todos esses dados que nós vamos trazer aqui para vocês foram coletados do site ugol.com.br, estão lá disponíveis para você caso queira consultar. Terminando o vídeo aqui, você pode ir lá e consultar e conferir tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então, nação, vamos para o vídeo aqui, vamos conhecer essa história por dentro. Bom, a primeira partida disputada entre Flamengo e Atlético do Paraná foi lá nos idos anos de 1968, dia 20 de novembro de 68, e o primeiro resultado foi de 1-1, como falei, já demonstrando, já dando sinais de que esse seria um duelo equilibrado ao longo da história, pelo menos até aqui tem sido assim, tá bom? Então, 1-1 lá pela taça de prata, uma competição chamada Robertão, tá? Que já não existe mais, é uma competição que aconteceu ali nos finais dos anos 60 e início dos anos 70. Então, 1-1 foi o resultado da primeira partida, do primeiro duelo aí envolvendo os rubro-negros brasileiros. Ao longo da história, até aqui foram 74 jogos disputados aí em várias competições, como você pode ver aí nessa tela. 54 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, eles se enfrentaram em 3 oportunidades. Pela Copa do Brasil foram 10 partidas envolvendo os dois times, dois jogos pela Sul-Americana, um jogo pela Supercopa do Brasil, 2 jogos pelo Robertão, a competição a qual me referi anteriormente. Esses 2 jogos foi justamente o primeiro jogo, em 1968, e uma segunda partida entre as duas equipes pela competição chamada Robertão, que foi justamente no ano de 1970. Tá? Esses dois jogos envolvendo aí o rubro-negro mais querido e o Clube Atlético Paranaense. Além disso, ainda teve um jogo aí valendo pela Copa dos Campeões e também uma pela Primeira Liga, ok? Como falei, é um jogo, é um clássico marcado pelo equilíbrio, ok? Um clássico marcado pelo equilíbrio, isso aí é a palavra que traduz o que vem sendo os duelos travados aí pelo Mengão e o Atlético do Paraná. Trocando em miúdos, Mengão tem 30 vitórias contra 26 vitórias do Atlético Paranaense e restam aí 18 empates. Portanto, equilíbrio. Flamengo uma breve vantagem, mas nada de muito grandioso, nada que nós podemos considerar como uma vantagem muito grande. Mas é uma vantagem, né? Uma vantagem interessante, porém uma vantagem pequena de apenas 4 vitórias de diferença. Esse equilíbrio se mantém também, inclusive, no número de gols marcados pelas equipes. Por exemplo, o Flamengo marcou 93 gols, né, o que dá uma média de 1,26 gols por partida. Já o Atlético Paranaense marcou 89 gols, apenas 4 gols a menos que o Flamengo. Isso dá uma média de 1,20 gols por partida. Portanto, equilíbrio tanto no número de vitórias quanto também no número de gols marcados por ambas as equipes.
Já quando nós subdividimos isso e colocamos aí partidas fora e casa, a gente vai ver algo interessante, ok? Por exemplo, o Flamengo já recebeu o Atlético Paranaense em 34 ocasiões, das quais 23 o Mengão saiu vitorioso. Além disso, houve ainda 4 empates e 7 derrotas aí do Mengão como mandante, tá? Recebendo o Atlético do Paraná em seus domínios. Já quando o Mengão saiu para jogar fora, para enfrentar o Furacão, foram em 38 oportunidades, 14 empates e o Flamengo acabou sendo derrotado em 19 oportunidades. Quando comparamos, colocamos lado a lado aí, nós observamos que o Flamengo leva vantagem no quesito casa, né? O Flamengo obteve mais vitórias em casa do que o Atlético do Paraná, 4, portanto, 4 vitórias a mais também aí o Mengão, além do Atlético do Paraná. Vamos observar algo interessante também, que são os recordes envolvendo aí essas duas equipes, ok? Veja aí. Qual foi a maior derrota para o Flamengo, ou quais foram as maiores derrotas do Flamengo para o Atlético Paranaense? Quando o Flamengo jogou fora, a sua maior derrota, o seu pior resultado contra o Atlético foi um 4-0. O Flamengo perdeu, portanto, 4-0 para o Atlético do Paraná pelo Brasileiro de 2001. Já dentro de casa, o Mengão perdeu aí também pelo Campeonato Brasileiro, mas de 2021, pelo placar de 3-0. Portanto, fora de casa, perdeu de 4-0. Dentro de casa, perdeu de 3-0. Já a maior vitória do Mengão sobre o Atlético do Paraná, dentro de casa, foi aquela sonora goleada de 2022, do ano passado, portanto, por 5-0 sobre o Atlético do Paraná. 5-0. Já a maior vitória fora de casa, um placar magrinho, placar curtinho, de apenas 2-0. Portanto, aí estão os recordes, aí, os maiores placares envolvendo aí as duas equipes, sendo que o Mengão tem o maior placar da história envolvendo as duas equipes, sendo esse 5-0 aí de 2022. Vamos aqui para a nossa última tela, onde nós vamos trazer aqui um levantamento muito rápido do retrospecto mais recente envolvendo as duas equipes, ou seja, dos 5 últimos jogos. Nós trouxemos aqui os 5 últimos jogos para você, sendo que o Mengão tem uma vantagem interessante nesses últimos 5 jogos, portanto, o retrospecto recente favorável ao Mengão, com 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Derrota essa que ocorreu em 2022, lá pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Clube Atlético Paranaense venceu o Mengão pelo placar de 1-0 lá na Arena da Baixada, lá no Paraná. Já pela Copa do Brasil, pelas quartas de final, primeiro jogo, o jogo 1, também de 2022, o Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 no Maracanã. Aquele jogo emblemático em que o Filipão conseguiu segurar o Flamengo, né? Fechou direitinho o Atlético conseguiu então segurar o ímpeto do Flamengo, segurando esse empate aí por 0-0, levando a decisão para a Arena da Baixada. Ainda em 2022, agora valendo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi justamente essa goleada que nós nos referimos na tela anterior, onde o Flamengo meteu 5-0 sobre o Atlético Paranaense, emplacando assim, impondo assim a sua maior vitória, a maior goleada desse duelo. Já no jogo de volta da Copa do Brasil, valendo pelas quartas de final, no segundo jogo, lá na Arena da Baixada, o Mengão então venceu pelo placar de 1-0, com aquele golaço de bicicleta de Pedro, garantindo assim a vitória do Mengão, mas não apenas a vitória, também a classificação para a fase seguinte da competição. Competição essa, aliás, que o Mengão sagrou-se campeão sobre o Corinthians. Então, quartas de final aí da Copa do Brasil, o Mengão se classificando sobre o Atlético lá na casa do adversário. E foi esse, inclusive, o último jogo lá, né? O último jogo lá na Arena da Baixada, envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense. Já o último jogo, literalmente, entre os dois times,
ocorreu pela final da Libertadores de 2022, onde o Mengão venceu pelo placar de 1-0 com aquele gol de Gabigol, dando assim o título ao Mengão da competição. O Flamengo que é atual campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América, tendo sido campeão aí justamente sobre o Furacão pelo placar magro de 1-0, mas o placar que valeu o título ao Mengão, ok? Então esse aí é um breve resumo em forma de números, os números contando a história desse duelo que tem sido bem interessante, tem sido bem equilibrado entre esses dois rubro-negros. Mais uma vez eu te peço, não sai sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar para geral, deixa o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso canal. Então deixa o seu like e não sai sem antes se inscrever para que você fique sempre bem informado de tudo que acontece no nosso Mengão. Tá bom, galera? Para cima, Mengão. Hoje tem jogo do Flamengo às 16 horas lá na Arena da Baixada. O Flamengo vai desfalcado, além de Gerson, né, e os demais desfalques que vocês já sabem. Nós tivemos uma baixa de última hora, que foi justamente o nosso centroavante, nosso camisa 9, Pedro. Né, sentiu uma entorse no tornozelo esquerdo e nem mesmo viajou para Curitiba, ficou no Rio para tratar a lesão. Que ele se recupere logo e que o Mengão faça um grande jogo daqui a pouco e saia vitorioso com 3 pontos na bagagem para trazer o ânimo de volta a essa equipe e fazer com que o trabalho de Jorge Sampaoli comece a fluir e o Mengão comece a crescer na competição. Ok, galera? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.